Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bem-vindos todos ao Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí, a nossa igreja e nossa família, comentando os textos da leitura diária da Bíblia Sagrada, no propósito de leitura anual, 365, e iniciando hoje um novo livro da Bíblia, do Antigo Testamento, dando sequência, aos relatos bíblicos de Primeiro Reis, Segundo Reis, Primeira Crônica, Segunda Crônicas, que giram em torno da liderança de Israel, no contexto de Israel, e Segunda Crônicas mais focado dentro do contexto do reino de Judá, pois primeiro o reino do norte, lá de Israel, as 10 tribos foram em 722 cativas para a Síria, e nunca mais voltaram, E então os reis cessou lá no Reino do Norte. E no Reino do Sul ainda dá sequência, a dinastia davídica, e com o encerramento dessa narrativa com o domínio, a conquista da Babilônia, sobre Judá, sobre Jerusalém, a destruição de Jerusalém, no ano 586 a.C. Aqui nós estamos vendo que a contagem ela é regressiva, Então vai diminuindo os anos até chegar o ano Domini, O ano também aonde é após Cristo. E nessa narrativa se encerra então o contexto ali dentro da nação de Israel com os reis, e entra a narrativa que vai envolver o povo de Deus, especialmente a descendência de Judá, de Benjamim, que foram os cativos para a Babilônia, e eles então se mantiveram, e aqui entra então toda uma história secular, que gira em torno dos reinos dominantes, conquistadores. E nós vamos ouvir, então, destes reis, o rei Ciro, o rei Dario, o rei Xerxes, o rei Artaxerxes, que muitos identificam como o rei Assuero do livro de Esther, e por fim entra no período interbíblico, também com o domínio de Alexandre o Grande, quando a Grécia ela domina o mundo daquela época, das mãos dos persas, e assim se estabelecem com os Ptolomeus, enfim, todos os generais gregos, e dominam toda a região, para depois então vir o reino de Roma, já na época que antecede a vinda de Cristo, se estabelece Roma como o reino dominante na época. Mas aqui estamos então transicionando, E no livro de Esdras, que nós iniciamos hoje, que Esdras foi um grande líder ao lado de Neemias, Zorobabel, personagens que se destacam até pelo momento que Israel está vivendo, E aqui nós vamos perceber logo no primeiro versículo do capítulo 1 de Esdras que no primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio do profeta Jeremias. Despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la todo o seu reino, que era muito vasto naquela época. E esse escrito está dizendo que o Deus dos céus, ele reconhece o Deus de Israel, que é o Senhor, que também criou os céus e a terra, deu a ele esta missão de fazer o povo de Deus retornar para Jerusalém, reconstruir o templo. Então, a partir daqui, nós vamos ver as levas de cativos que começam a retornar debaixo do governo do rei Ciro, que havia conquistado a Babilônia de Nabucodonosor, e agora, então, ele é favorável aos judeus
E não somente que ele autoriza eles retornarem, mas lhes dá condições, devolvendo toda a prata, o ouro, os utensílios que Nabucodonosor tinha levado do templo. E é uma relação muito grande: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 incensários de prata, as 30 tigelas de ouro, 410 tigelas de prata, 1000 objetos diversos, no total 5.400 utensílios. Imagina, estava tudo guardado na Babilônia. E agora os judeus começam a transportar isso de volta para Jerusalém. E ele entrega, né, tudo a Sesbazar, que ele é o líder dos exilados, né, no reino da Pérsia. A Pérsia onde é? É onde é o atual Irã, onde está toda aquela grande região, né, do Irã. Lá estava então a Pérsia. Bem, e agora eles começam a vir e são relacionados aqui uma série de nomes que se destacam, né, em todo esse processo: líderes, famílias. Aqui vai falar, né, de Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bisa, Mispar, Bigvai, Reum e Baana. Então, depois, não somente as famílias, mas o número de pessoas, né, que foram todos relacionados. Foi muito bem, os judeus sempre registraram, né, os seus descendentes, mantiveram aquelas linhagens sacerdotais, levíticas. Alguns talvez possam ter se passado, de fato, como foi o caso, né, de um grupo aqui que foi relacionado e não puderam encontrar eles nos registros, né? E diz aqui que não puderam comprovar esses Tel-Melá, Tel-Harzar, Querube, Adã, Imer, não puderam comprovar que eles ou suas famílias eram descendentes de Israel. Estavam nesse grupo as famílias de Delaías, Tobias, Necodá, 652 pessoas ao todo. E também estes outros que regressaram, né, dos 3 sacerdotes, os que não puderam também procurar os seus nomes nos registros genealógicos, mas não conseguiram encontrar. Então tudo isso foi muito bem cuidado, os levitas, né, também, e tudo que eles transportaram de volta para Jerusalém. Agora eles estavam como quem sonham. Nós vamos lembrar do Salmo 126, né? Quando regressaram dos cativos, os cativos da Babilônia para Israel. Nós vamos acompanhar essa história, despertamento também, né, espiritual. Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a capítulo 2 e 5, ele está enfatizando, né, como que o evangelho, através do ministério dele, entrou em Corinto, né, ele sempre destacando o poder de Deus, né, o evangelho que era loucura para os gentios, né, enfim, para os sábios entendidos. Deus confundiu a sabedoria dos sábios e fez com as coisas mais loucas ou frágeis, né, confundindo os fortes, para que o evangelho, a glória, fosse do Senhor e ninguém se baseasse nas suas próprias capacidades, né, intelectuais, sabedorias humanas. Não, tudo foi baseado no poder de Deus. Agir desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. É muito lindo, né? Bem, aqui o salmista, no Salmo 27, está dizendo: mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ninguém realmente vai substituir o quanto é precioso a presença, depender de Deus. Ele é o Senhor. Claro que é muito difícil pensarmos nisso, né? Mas mesmo assim a gente ouve falar que acontece. Alguém abandonado por um pai ou uma mãe, mas Deus, Ele é o nosso Pai eterno, Ele nunca abandonará nenhum dos seus filhos. Provérbios vai dizer: não diga, vou me vingar deste mal, espere o Senhor resolver a questão. Ninguém foge da justiça divina. Que Deus nos abençoe. Amém.